Devarim, capítulo 6. Vamos começar lendo esse texto e prosseguir no estudo do livro de Matitiahu. Mateus, conhecido como Mateus, na Bíblia. Na Escritura Sagrada, no original, está Matitiahu, é o seu nome. Para quem não está familiarizado com o nome real, versículos 5 e 6. Para dar uma clareza maior sobre o assunto, vamos ler o 4, porque aí é uma exortação. Ouve, Israel, Yahová, nosso Elohim, é um. Yahová é um. O versículo 5, os irmãos. Eu vou ler junto agora com os irmãos, porque é um texto já que está no coração, já está gravado, mas é bom, alguém vai ouvir e é preciso guardar a palavra. Vamos ler junto o 5 de novo? Amarás, pois, Yahová teu Elohim, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Aleluia. Esse texto deve estar no nosso ser, deitando, levantando, sentando, caminhando, porque ele é de grande influência, importância no nosso viver. E o versículo 6 diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Estarão no teu coração. Aí vem outras aí, responsabilidades com relação aos filhos, no versículo 7. Aleluia. Instruções que nós devemos guardar no nosso coração para o nosso viver diário, a fim de que nós experimentemos a felicidade, a alegria. Que a felicidade não seja apenas uma palavra, um desejo, mas uma realidade. Vai depender do que a pessoa pensa, sente, fala e faz. A mente dirigida pelo Criador é diferente de uma mente que usa apenas lógica, raciocínio lógico, e tem uma série de pensamentos. Bem, o descuido com relação ao que acabamos de ler por parte dos Yehudim, deixava claro a sua falta de amor para com Yahová. Descuido. Eles se descuidaram. Nós vimos a respeito do banquete preparado, o convite que foi feito, a insistência para que eles entrassem para o banquete, mas eles estavam ocupados com muitas coisas. Aqui diz: amarás, pois, o Senhor teu Elohim, Yahová teu Elohim, de todo o teu coração. Mas o coração deles estava nos seus negócios. Cada um tinha as suas atividades, tinha as suas preferências, e eles não estavam amando aquele que os trouxe à existência, razão da existência de cada um de nós. Eles deixaram de lado e, através do raciocínio, influências diversas, eles davam importância maior àquilo que estava no coração deles. No coração deles não tinha lugar para o Criador. Como o coração daquelas pessoas que não têm interesse em conhecê-lo. O descuido com relação ao que acabamos de ler, que são esses textos que nós lemos em Devarim, por parte do Yehudim, deixava claro a sua falta de amor a Yahová e que a aliança tinha sido quebrada por eles.
Daí a sua conduta hostil com o filho de Yehuvá. Ele estava expressando, nas suas atitudes para com o Senhor Yeshua, ele estava expressando o que eles tinham no coração em relação ao Criador. Ódio, rancor. O filho de Yehuvá, o Senhor Yeshua, foi enviado pelo Pai. E ele mesmo deu testemunho, mas eles não queriam saber. Aí, no versículo, agora vamos a Matitiarro, a expressão dele, as atitudes deles para com o Senhor, que está claro também nas atitudes das pessoas hoje. Através dos séculos, essa conduta tem sido manifestada por milhares, milhões, bilhões de pessoas hoje. Ódio ao Criador, rancor para com o Criador. Nem sempre é notada, não? Essa ideia. Capítulo 22, versículo 15, diz, até o versículo 22. Então, retirando-se os Perushim, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Observe bem como é que agem as pessoas que são sutis. Elas odeiam, mas elas vão disfarçar esse ódio. Não é? E a ideia é acusar, é desprezar, manifestar o ódio, o rancor de alguma maneira, excluindo até a pessoa de estar participando de algumas coisas. Né? Diz assim, consultaram entre si como o surpreenderiam alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos. Observe bem, a ideia é tão maligna que eles já levaram pessoas da parte de Herodes 2 para que servissem de testemunhas se conseguisse apanhar o Senhor Yeshua em alguma falha, a fim de que aqueles servissem de testemunha perante os romanos, porque era o que eles estavam desejando, era excluir o Senhor Yeshua até da sociedade. Enviaram os seus discípulos com os herodianos, dizendo, mestre, bem sabemos que és verdadeiro, olha só, elogios, né? E ensinas o caminho de Elohim segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Olha aqui, né? Jogou aqueles confetes. Tá? Agora vem a cilada. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Aí estava a armadilha. Não? Os seres humanos têm essa maneira de engendrar, para jogar o laço, a rede, o armar o alçapão, assalpão, é uma palavra que assalpão, que é uma gaiola feita para pegar o pássaro, arapuca, enfim, são muitos os tipos de laços, de armadilhas que são postas. Yeshua, porém, conhecendo a sua malícia, se nós não tivermos a percepção desta malícia, que muitas vezes se manifesta no coração de muitos, nós vamos cair na armadilha. O Senhor Yeshua, conhecendo a sua malícia, disse, por que me experimentais? Qual é a palavra que está aí? Hipócritas. Aí vem mostrar-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram dinheiro. E ele lhes disse, de quem é esta Ifinge? Quer dizer, Ifinge é algo que se coloca, ou inscrição, né? Ifinge ou inscrição. Ele imprimir ali a imagem da pessoa e a inscrição, que são as palavras ali colocadas. Disseram-lhe ele, de César. Quer dizer, a inscrição e a imagem que estava ali na moeda.
Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Elohim o que é de Elohim. Então, eles ouvindo isso, espantaram-se e deixando se retiraram. Quer dizer, o que é que ele ia dar para César? A imagem dele, que estava ali impressa na moeda, e a inscrição, que nem o metal pertencia a César, porque o metal não foi César que produziu, aquilo pertencia ao Criador. O homem pega tudo que é da obra feita pelo Senhor para fazer o papel, para fazer tudo isso. Tudo é extraído da natureza, da criação. Este é um assunto bastante conhecido, porém destaca a maneira de agir do Senhor, que difere de muitos que tentam passar, não é, acerca dele. Muitas vezes você conversa com as pessoas, até mesmo aqueles que são agregados a alguns grupos, protestantes ou evangélicos, que são os nomes de hoje, cada um tem a sua concepção, a sua ideia a respeito do Senhor Yeshua. Porque o Senhor Yeshua é assim, ele não é assim. Aí, como é que ele é? Você o conhece? Então, note aqui que a palavra do Senhor Yeshua não tem meias verdades. Ele não vai usar de subterfúgios para parecer que é uma pessoa boazinha, amorosinha. Ele não vai fazer isso. Ele vai dizer o que a pessoa é. Se a pessoa é verdadeira, ele vai dizer que ela é verdadeira. Se a pessoa for justa, ele vai dizer que ela é justa. Se a pessoa tem emuná, ele vai... Oh, mulher, maravilhosa, grandiosa. Grandiosa no sentido de maravilhosa, esplêndida. Não é de tamanho. Quando se fala de grandeza aí, não é tamanho, é de importância. E a pessoa que tem essa emuná vai experimentar o efeito. Como aquela mulher que foi falar com o Senhor Yeshua a respeito da sua filha que estava em casa. E ela, pela sua emuná, o Senhor diz: ó, mulher, esplêndida é a tua emuná. Vai e seja feito conforme tu creste. Ela chegou em casa e encontrou a sua filha curada. Não foi preciso fazer votos, não foi preciso fazer espetáculos, não. Então, queridos, o Senhor deixou de dizer: se a pessoa é justa, ele diz justo. Como disse o pai acerca de Iov. Não? Quando falou a respeito de Iov, ele disse as qualidades de Iov. Quando ele fala sobre Moshe, fala sobre Shimeon, fala sobre Zechariah, Elisheva, né? Ele diz o que eles são. Glória ao Senhor. Quando ele fala acerca de A, de B, ele vai dizer o que a pessoa é. Aquele diz na cara deles. Tranquilo. O problema é como a pessoa está no seu ser para dizer: você é um hipócrita. Não é? A questão é qual é o estado da pessoa quando ela vai falar. O Senhor Yeshua, quando diz que é hipócrita, é porque é hipócrita mesmo. Ele não vai dizer: não, vocês são maravilhosos. Eu sei que vocês estão fazendo isso porque vocês... Não, ele vai ao assunto. Ele precisava perceber que o Senhor Yeshua estava vendo quem era eles, de fato. Apesar de estarem vestidos de uma religiosidade, de uma aparência, com aquela indumentária toda, o exterior, não é? É a mesma coisa de uma pessoa que chega e quer ser recebida como se estivesse chegando e não tivesse pecado nenhum, quer ser tratado como se... Quer dizer, ele comete os crimes mais hediondos aos olhos do Senhor, mas ele quer ser tratado como se fosse vítima disso, quando na verdade é uma escolha que ele fez, mas quer ser tratado. Eu fui lá, eu não fui bem recebido. Quer ser bem recebido? Então proceda de maneira tal que possa ser recebido como uma pessoa que de fato ouviu a palavra, recebeu a palavra, se conscientizou que é pecador e tomou a decisão que deve ser tomada. Mas não toma a decisão, mas quer ser tratado como se fosse... Então, precisamos entender que a pessoa deve ser tratada pelo que ela é de fato.
Ela precisa ouvir o que ela precisa de fato ouvir. Não se pode enfeitar para parecer que é bonzinho, que é maravilhoso. A realidade. Ninguém vai retornar para o Senhor ouvindo um discurso agradável a si mesmo. Então, é o que o Senhor Yeshua faz, certo? Porém, destaco a maneira de agir do Senhor, que difere do que muitos tentam passar acerca dele. Sua palavra é dirigida de maneira clara, de acordo com o que a pessoa é. Aí no versículo 18. Porém, Yeshua, tendo percebido a malícia deles, respondeu-lhes: por que me experimentais, hipócritas? E pediu uma moeda. Ele não perdeu o equilíbrio ao dizer isso, ele não ficou... Não, ele está no domínio dele mesmo. Ele não perde o equilíbrio. A sua palavra é clara, não é isso? Ele pede a moeda do tributo, ele pergunta a quem pertence a finge, quer dizer, a representação gráfica de uma pessoa ou de coisa, uma imagem, não? E aí tem a inscrição, que são os caracteres. Chega numa tumba, está lá os caracteres impressos de mármore, né? Falando a respeito do morto que ali está. O corpo morto. Então, o que era de César era as suas imagens, a sua imagem, ou imagem nas moedas, não? E o dizer. Bem, vamos voltar lá a Devarim, capítulo 25. Devarim, capítulo 25. Esse é um aprendizado para nós, porque nós estamos lidando conosco mesmo. Não? É aquele caso da pessoa que está errada, mas não quer ouvir que está errada. Entende? Ela quer que você diga que... Ou então você ignore. Ora, se eu estou errado, e a pessoa chega para mim e diz que eu estou errado, e eu não aceito, eu posso dizer que sou uma pessoa verdadeira? Que eu sou um seguidor do Senhor Yeshua? Aleluia? Então, o homem que retornou para Yeshua, mulher que retornou para o Pai, Yahavá, mediante o Filho, o Senhor Yeshua, porque ele não pode retornar diretamente através do Senhor Yeshua. Ele é uma pessoa que está disposta a ouvir a verdade. Aleluia? Porque conhecereis e a verdade vos libertará. Não basta conhecer esse versículo e repetir. Porque o versículo em si, repetido várias vezes, não vai alterar ninguém. Qual é a verdade que eu preciso ouvir e saber? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas eu só vou conhecer a verdade se eu ouvir a verdade, conhecer a verdade e andar com a verdade. Porque ele diz isso para um grupo de pessoas que haviam crido neles. Um grupo que havia crido neles. Os outros que não haviam crido, ele não se dirigiu àquele grupo de incrédulos, se dirigiu ao grupo que havia crido. Se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Discípulos dele. Como discípulo dele, agora eles vão ouvir a verdade. E conhecereis a verdade. Porque quem não se torna discípulo do Senhor Yeshua, não basta ser crente, membro de um grupo qualquer. Tem que se tornar discípulo, porque foi isso que ele mandou fazer. Discípulos. Ele não mandou fazer pregações para atrair pessoas para grupos de A, de B ou de C, com nome X, Y, Z. Ele não mandou fazer isso. E de fazer discípulos para mim. É o que está lá escrito. Discípulos para ele. É ele que vai ensinar. E pode fazê-lo através de um mensageiro dele. Esse mensageiro pode ser um mensageiro criatura celestial ou um mensageiro homem que nasceu do alto, aprendeu dele, como Shaul, Kefá, tal, e agora é mensageiro que vai. Mas nenhum de nós é substituto dele.
Nós fazemos parte do corpo dele. Então ele se manifesta através de quem faz parte do corpo dele. Aleluia! Não basta ouvir uma pessoa falando um versículo da Bíblia e achar que essa pessoa é crente. Ele pode estar fazendo isso como um comerciante. Pode fazer isso para querer agradar o seu próprio ego, parecer que é uma pessoa. Tudo é feito, os mensageiros do Senhor, eles fazem as coisas para atrair as pessoas para o Senhor e não para ele. Ele mesmo, como pessoa. Aleluia. Relacionar-se com o pai. E tornou-se filho da família, vai aprender com o pai. Então, aí, Devarim, capítulo 25, versículo 5 e 6, nós temos uma palavra que devemos guardar também. É um ensinamento. Quando alguns irmãos morarem juntos e algum deles morrer e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com homem estranho de fora. Seu cunhado, quer dizer, o irmão do defunto, entrará a ela e a tomará por mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. E será que o primogênito que ela derá à luz estará em nome do seu irmão defunto, para que o seu nome não se apague em Israel? Foi isso que Boaz fez com Ruth, para suscitar descendência a Malom, esposo de Ruth, que tinha falecido e não tinha deixado filho. Para que o nome dele não se apagasse, então ela casou-se com Boaz, que era parente próximo de Elimelech, o pai de Malom e Quilion, para suscitar descendência ao nome deles, para que o nome deles não desaparecesse. Por isso que hoje ainda se fala de Elimelech, fala-se de Malom, porque Boaz, ele cumpriu com o dever, cumprindo esse mandamento. Aleluia! E por isso que o nome de Boaz está na história. Inclusive, passou a ser um ascendente, né, do Senhor Yeshua. O nome dele está lá. Boaz de Ruth, ou Ruth de Boaz. Está lá na genealogia do Senhor Yeshua, na árvore genealógica. Então, mas o que é que aconteceu? A partir desse texto, de Devarim, capítulo 25, versículos 5 e 6, os Saduquim extraíram um raciocínio lógico e criou uma doutrina para invalidar, ou querer invalidar, a possibilidade de ressurreição. Veja como é que a pessoa desenvolve um raciocínio para negar a afirmação da Escritura. A partir desse texto, eles criaram esse raciocínio. A partir do texto, os Saduquim fazem uma dedução lógica e conclui o seu raciocínio com a negação da ressurreição dos mortos, que eles rejeitavam. Como eles não queriam crer, eles então pegaram um texto da Escritura. Está vendo aqui? Diz aqui, mas como é que pode ser isso? Através da Escritura, eles tiraram esse raciocínio para negar e criaram a doutrina dele e tinham os seus seguidores. Este assunto já foi comentado, mas é necessário guardar no coração que o desconhecimento da Torá, onde se encontram as instruções dadas por Jeová sobre as normas de conduta, deixa a pessoa exposta ao erro, fragilizada, insegura. Vamos ler aí Matitiarro agora, capítulo 22, 23. É um texto longo, mas é uma leitura que precisamos ler. A partir daí, você vê, a pessoa leu a Escritura e tirou por seu raciocínio lógico, tirou a sua teologia para o seu grupo e tinha os seus seguidores. Vamos ver então. Quer dizer, quando os perushim foram derrotados pela ação do Senhor Yeshua, agora chegaram os saduquins. Aí, no mesmo dia, chegaram junto deles os saduquim, aí está saduceus, né?
que diziam não haver ressurreição. E o interrogaram, dizendo, mestre, olha aí, mestre, Moshe disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência ao seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Quer dizer, aí ninguém podia sair dessa situação, porque ninguém conhecia. Estavam lá os religiosos, todos ensinando. Os Perushim tinham a sua doutrina, os Saduquim tinham a sua doutrina, cada um seguia, não é? Segundo o raciocínio ou as conveniências, não é? Porque as pessoas vão seguir pelas suas conveniências. Elas não estão se importando com a verdade. Elas vão seguir aquele grupo para ela mais espaço. Não, ali só tem gente grande. O outro só tem pequenos. Então, não, eu vou lá porque lá só tem gente grande. Não, eu vou lá porque só tem gente pequena. É segundo conveniência, segundo as simpatias e tal. Não é segundo a verdade. E nós precisamos ter consciência de que nós não fomos captados por alguém que arrebatou de nós aquilo que o Senhor nos deu e que nos faz diferente dos outros seres criados na Terra. Embora o mundo chame o homem de animal. Animal racional. Se é animal, não é racional. Louvado seja o nome do Eterno. Muito bem. Qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Nem os perushim sabiam responder a isso. E Yeshua, porém, respondendo, disse-lhe, qual foi a resposta? Nós conhecemos muito bem. Pois é. Vocês estão errando porque vocês não conhecem a Escritura e nem conhecem o poder de Elohim. A multidão está lá ouvindo. E os discípulos estão ouvindo isso. Então ele prossegue. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas serão como os mensageiros do céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Elohim vos declarou, dizendo, eu sou o Elohim de Abraham, o Elohim de Isaac e o Elohim de Jacó. Ora, Elohim não é Elohim dos mortos, mas dos vivos. E as turmas, ouvindo isso, ficaram espantadas da sua Torá. Aí está a doutrina. Não estaria errado colocar a doutrina nesse aspecto, mas doutrina é o quê? Qual é a doutrina? Olha, porque a doutrina, você tem dado a importância à doutrina. Mas qual doutrina? Agora, se coloca Torá, aí você, então tem que ser as instruções que foram dadas pelo Criador e não pelo homem. Porque não foi Moshe que criou os mandamentos. Ele recebeu do Senhor. Aleluia. Não é doutrina de homem. Doutrina de homem não vai salvar ninguém. Não vai libertar ninguém. O que faz com que a pessoa consiga se libertar de uma série de heranças e uma série de outras que ele mesmo agregou à sua alma e que exerce influência sobre ele, que o impulsiona, ou a impulsiona em busca de algo, para se libertar disso, para saber qual é a realidade de uma alma pura. Agora, como é que eu vou conseguir alma pura? Para estar nesta unidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, eu tenho que satisfazer as exigências dele. Ele sede sagrado, ou sede santo, porque eu tenho que atingir isso, tenho que alcançar isso. Do contrário, não vou estar nessa unidade. Tem até um texto aqui, que me veio aqui à mente agora. A nação de Israel foi uma nação que foi estabelecida pelo Criador. Mas eles se afastaram do Senhor. E o Senhor chega a dizer isso aqui. A respeito de... Perguntando para ele, de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Diz Jeová. Já estou farto
de holocausto, sacrifício de elevação, de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viestes pisar os meus átrios? Olha só, pisar os meus átrios, não é nem entrar lá no santuário, no santo lugar ou no santo dos santos, no átrio, que ficava em torno da morada, do palácio de Jeová. Não traga mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova e o Shabatote e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Porque as pessoas iam, se reuniam, mas não satisfaziam as exigências do Senhor. Apesar de estar apresentando sacrifício, não traga mais. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, as aborrece a minha alma. Tem pessoas que pensam que se reunir, aquelas, vamos cantar, cantou todo mundo, vamos chamar fulano de tal para cantar, que o Senhor se agrada disso. Ele abomina isso. Um bocado de gente reunida, que não está interessada em se purificar, satisfazer a exigência para estar nessa unidade com o Criador, que a nação de Israel foi uma nação, chamada uma nação para ser uma nação de sacerdotes e reis. Um reino sacerdotal. Mas eles perderam. Já que as aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de as suportar. Pelo que quando estendeis as mãos, orando, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aí vem a operação dele, que ele, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e arguí, diz Jeová. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que estejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. É por isso que ele mandava aquelas secas, por causa do pecado do povo. Eu estou lendo em Eshaiah, capítulo 1. O Senhor diz para ele, você não sabe o que está escrito, vocês estão errando porque você não conhece a Escritura. Mas eles desenvolveram um raciocínio deles, lógico, um raciocínio, uma dedução, aí é uma dedução, porque tem a indução, mas vamos deixar isso para outro momento. A dedução, a partir de um texto, da palavra do Senhor, eles desenvolveram a teologia deles para tentar negar aquilo que a Escritura registrou como promessa de Elohim a ressurreição dos mortos. Aí o Senhor Yeshua vai citar o texto que eles ou não conheciam ou ignoravam. Não? Agora que os Saduquim tinham sido derrotados, quer dizer, a turba ouvindo isso, ficou espantada com a Torá do Senhor Yeshua. Os Perushim e os Saduquim, eles competiam entre eles, como hoje você vê os grupos competindo uns com os outros, não é? Competindo, todo mundo querendo arrastar. Eles competiam. Ao tomar conhecimento que eles foram silenciados, que os Saduquim tinham sido silenciados pelo Senhor Yeshua, em sua soberba, em sua vaidade, investiram outra vez contra o Senhor Yeshua. Vamos aí, Matitiahu, capítulo 22. Vamos voltar para lá, para Matitiahu, capítulo 22, vamos ver, versículo 34 a 40. Louvado seja o nome do Eterno. Mas os Perushim
Leia aí os irmãos 24. Mas os peruchim reuniram-se. E um deles, doutor da lei, para o experimentar, fez-lhe esta pergunta. Qual foi a pergunta? Qual é o grande mandamento da Torá? Para experimentar o Senhor Yeshua. Quer dizer, a Torá tem muitos mandamentos, não? Qual é o grande mandamento da Torá? É como se o Senhor dissesse, ele não vai saber. Ele não estudou na academia, ele não foi lá, ele não deve saber. Não? Respondeu-lhe Yeshua, amarás a Yahová teu Elohim de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a Torá e os Nevim. E você vê que aqueles mandamentos que nós colocamos em Devarim, capítulo 6, versículo 5, não? Não, versículo 6. Nós levamos 4 ao 5. Capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor, Yahová, teu Elohim, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua... O seu coração não deve ter vaga para nada que não esteja de acordo com o plano de Elohim para você, para mim. Porque se tiver qualquer coisa, você vai ficar impedido de desfrutar do que o Senhor oferece para nós como filhos, para que nos tornemos filhos dele e desfrutemos das riquezas dele, como está escrito. Aleluia. Amém, queridos? O compromisso com o Senhor. Porque, inclusive, mas eu já orei, já pedi, mas eu não sei. Pois é, mas buscar o Senhor enquanto se pode achar, mas eu tenho buscado, eu tenho me esforçado, Mas ele também diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Você tem que cavar, encontrar o tesouro. Encontrou o tesouro? Você vai ter que vender tudo para adquirir aquele campo por causa do tesouro. Mas tem pessoas que abandonam o Senhor por causa de tudo. E aí ficam sem nada. Louvado seja o nome do Eterno. Esse é o resultado. Quem vai cuidar de você? Vai entregar a sua vida nas mãos de quem? Qual homem tem condições de satisfazer as suas necessidades? Quando você cair doente, não, eu vou telefonar para o prefeito. Qual prefeito? Quando muito, ele vai mandar chamar alguém lá, né? Enfim, o que é que ele vai fazer? Ele nem te conhece. Ele só quer o seu voto. Aleluia. O que é que ele vai fazer por você? Ele não fez por ele mesmo. Está no reino dos mortos. Nas trevas. Então, queridos, ele vai responder segundo Devarim, capítulo 6, versículo 5, e o outro texto que eu não li aqui com os irmãos, vou passar a ler agora, que o irmão já conhece. Vaikra, capítulo 19, versículo 18. Maravilha, né? Olha lá. Amarás, pois, o Senhor teu Elohim de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Ora, meu querido, um pai e uma mãe que geraram, conceberam, não? Um gera, outro concebe, filhos, e que são pessoas normais. Eu estou falando de pessoas normais. Estou falando de pessoas anormais. Nasceu aquele filho, olha, o cuidado, a espera, não é? Todos os procedimentos que esse pai e essa mãe vão estar manifestando por amor a essa criança que há de nascer. Adquirindo tudo que ela vai precisar. Não é a criança que vai trabalhar, não, ela é dependente. Então, a mãe cuida, o pai cuida,
Inclusive, o casado, né? Ele, pelo fato de se casar e que pretende ter filho, isso anima. Não é? O solteiro está trabalhando para quê? Ele vai se empapuçar de comer. Não reparte com ninguém. Gasta tudo. Termina gastando mais do que o casado. Aleluia. Que o fato de você estar se esforçando para dar, e o pai está observando isso, dai e ser-vos-á dado. Quer dizer, quem reparte, ele termina se enriquecendo mais ainda. Está escrito lá em Michelei, dá uma olhada lá, nos ensinamentos do Senhor Yeshua, principalmente. Então, queridos, o fato da pessoa ouvir o Criador, dar ouvidos, buscá-lo, se tornar filho, herdeiro. Olha o Senhor Yeshua. O fato dele ser obediente, dele estar praticando a palavra do Senhor. Eu não vi o Senhor Yeshua se preocupando com outra coisa, senão fazer a vontade do Pai. E o Pai suprindo ele. E ele tinha aquela, olha, a capacidade dele, por ser obediente, por ser submisso ao Pai, olha a capacidade dele. E você vê isso na vida de Moshe, você vê isso na vida dos seguidores, outros Neviim, você vê isso na vida dos Shelihim, que ouviram o Senhor Yeshua, aprenderam, olha a mudança que ocorreu nele. Nós vamos ver mais lá na frente, e os irmãos já sabem. Porque eles confiaram no Senhor Yeshua. Todos eles tinham seus afazeres. Mas eles receberam o chamado, atenderam ao chamado e foram seguir o Senhor Yeshua. É claro, já temos mostrado aqui, através da Escritura, nesse aprendizado, que eles iam sendo ensinados, tinham os seus problemas, sim, e o Senhor ia corrigindo, porque eles estavam com o Senhor Yeshua. E o Senhor Yeshua supria todos eles. Aleluia! Bendito seja Ele. Então, meus queridos, quem anda de fato com o Senhor Yeshua, com o Pai, sendo guiado pelo Espírito Santo, você não vai ver essa pessoa reclamando, nervosa, agitada, botando a culpa nos outros, do seu mau sucesso, ou insucesso, ou fracasso é a palavra mais correta, não? Bem, vai entrar capítulo 19, que é o texto que eu não citei para os irmãos, no versículo 18. Aleluia. Quando nós colocamos aqui o Senhor Yeshua, ele falando a respeito dos perushim, né? Ele chamou hipócrita. Depois nós vamos ver mais lá na frente o tratamento do Senhor Yeshua para cada um. Ele assim, no versículo 17, tá aí, diz aí no versículo 17? O que o Senhor Yeshua fez com os perushim. Por que me tentais, hipócritas? Por que me experimentais, hipócritas? Não deixou de repreender. Ele está praticando isso aqui. Eles precisavam ouvir a verdade. Agora, eles vão receber a verdade? Aí é outra história. Isso vai depender de cada um. Não deixará de repreender o teu irmão ou o teu próximo, e nele não suportarás pecado. Muito bem. Para que você não carregue o pecado, você está vendo e você passa de largo, você vai carregar, porque você viu. Agora no versículo 18, não te vingarás, porque quem guarda ódio no coração, ele vai esperar uma oportunidade para se vingar, de alguma forma. A vingança, ela é de várias formas. Uma pessoa está falando mal da outra, ela está o quê? Fazendo o quê? Ela então, ou porque ela recebeu, ficou com raiva, guardou mágoa no coração, então ela vai se vingar. Ela vai descarregar isso com alguém. Não te vingarás, nem guardarás iras contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em outras palavras, o Senhor Yeshua diz, fazei aos outros aquilo que quereis que os outros vos... Então, o primeiro cuidado não é de amar o próximo. O meu primeiro cuidado é de amar a mim mesmo. Me cuidar para que minha alma não seja impregnada de coisas negativas, ruins, que me impulsione a agir contrariamente aos mandamentos do Senhor. Porque isso vai me destruir.
Aleluia! Muito bem. Prosseguindo aqui na nossa jornada aqui, os discípulos, nós colocamos aí esses dois mandamentos, um de Devarim e outro de Vaikra. Quer dizer, o Senhor Yeshua não está inventando nada, ele não está inventando uma nova doutrina. Eu sou o filho de Elohim e agora vocês têm que viver, porque você não tem que dar ouvido nada do que foi falado por Moshe. O Senhor falou isso? Ele não fez isso. Ele estava cumprindo porque ele sabia que tudo aquilo tinha sido dado pelo Pai. Porque senão ele invalidaria a própria obra dele. Porque se ele invalidasse a Torá, os Neviim, os Ketuvim, ele não tinha que se basear. Ele ia se basear em quê? Para provar que ele era o enviado do Pai. Ele tinha que agir de acordo com a Torá. E observe que ele era acusado, inclusive, de transgredir a palavra do Senhor. Quando eles procuravam, eles inventavam. Porque, na mente deles, segundo a lógica dele, o Senhor Yeshua estava quebrando o Shabat. Mas por que eles achavam que o Senhor Yeshua estava quebrando o Shabat? Porque eles queriam acusá-lo. E como eles não compreendiam, eles achavam que o errado era o Senhor Yeshua. Esse é um problema. Faltava luz para eles. Eles estavam nas trevas. Prosseguindo. Os discípulos iam passar por semelhantes situações e estavam aprendendo como enfrentá-las. Quefá, tendo aprendido, deixou escrito. Quefá aprendeu. E ele, então, por ter aprendido, ele deixou escrito. Vamos lá para 1 Quefá, capítulo 1. Aliás, 1 Quefá, capítulo 2. A importância de você estar debruçado sobre a Escritura Sagrada. Porque se você fizer como o Senhor manda, você vai desfrutar, como está escrito, não é? Como está escrito. Isso aí os irmãos já conhecem, mas é sempre bom falar e colocar o texto. Para não imaginar que é palavra humana. Há uma diferença da lógica humana, raciocínio humano, sentimento humano, né, argumento, mas você olha para a pessoa, você não vê. Mas essa pessoa está falando, mas ela... O Senhor Yeshua, você vê que ele falava e fazia as obras. Os apóstolos vão falar e vão fazer obras, comprovando de que eles estavam realmente seguindo o Senhor Yeshua. E será que se ouvires a voz de Yahová teu Elohim, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, estou lendo aqui em Devarim para comprovar isso, guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, Yahová teu Elohim te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz de Yahová teu Elohim. Quer dizer, o esforço de cada um de nós que cremos é exatamente conhecer os mandamentos e praticar, porque o Senhor, o Pai, como eu estava falando agora sobre o pai e a mãe que estão preparando tudo para o filho que vai nascer, o Senhor já tem tudo preparado. Daí a importância de tornar-se filho de Yahová. Aí, não, mas todo mundo é filho de Deus, dizem. É uma linguagem, a pessoa, na ignorância, ela vai abrir a boca para falar o que ela acha. Se fosse filho de Elohim, estariam na miséria que estão? Esse mundo de horror, um mentindo para o outro, matando uns aos outros, roubando uns aos outros. Todos somos filhos de... Como? Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre. Olha que coisa linda, maravilhosa, né? E o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, bênção, bênção e bênção. Para quem? Dá ouvidos ao Senhor. Então, nós falamos aí, Quefá ouviu, aprendeu, eu já coloquei aqui para os irmãos, que está lá escrito, e Yohanan escreveu, que quando o Senhor Yeshua ressuscitou dos mortos, eles creram na Escritura e na palavra do Senhor Yeshua. Mas levou tempo. Quando a gente lê isso e guarda, você observa como essas pessoas ficam sendo enganadas. Elas não são instruídas, não são impulsionadas, estimuladas a
pegar... Não, pelo contrário, até procuram afastar as pessoas da Escritura. Para que elas não leiam a Escritura. Não, mas aí não tem mais valor. Não. Meus amados, isso é horrível. Isso chega a dar algo assim, né? Como o senhor... Nós vamos lá, vamos chegar lá, você vai ver o que, é que o senhor Yeshua vai dizer. Vamos ver aí a escrita de Kefá. Versículo 18. Servos, sede sujeitos com todo o temor a vossos senhores, não somente aos bons e moderados, mas também aos perversos. Os irmãos, versículo 19. Você está sofrendo, mas você está sofrendo porque o indivíduo é perverso, ele é mau, mas você não está praticando nenhum crime. Ah, mas pastor, mas o senhor Yeshua praticou algum crime? Ele sofreu por causa dos perversos? Ele foi maltratado? Mas como é que ele agiu? Ele ficou revoltado com o pai? Uma obra estava sendo feita. Por isso é que ele escreveu isso. Pois que glória é se sofreres com paciência quando cometeis pecado, e sois por isso esbofeteados. Mas se sofreis com paciência, quando fazeis o bem, e por isso padeceis, isso é agradável a Elohim. Você vai ver isso na vida de todos os servos do Senhor. Na vida de Moshe, anteriormente na vida de Abraão, de Isaac, Jacob. Olha lá, cava um poço, entope poço, cava um poço, entope, persegue, e ele com paciência, esperando no Senhor. Yosef, não é? Olha, sofreu, mas ele não se irritou, nem se exasperou. Não, ele continuou. Não é? O Senhor estava vendo? Estava com Yosef? Aleluia! E ele continuou crendo. Muito bem. E se sois esbofeteados, mas se sofreis com paciência quando fazeis o bem e por isso padeceis, isso é agradável a Elohim. Pois para isso fostes chamados, porquanto também o ungido padeceu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pisadas. Versículo 22, os irmãos. Vinte e três. Eu vou ler o 22 e o 23 por causa dos que vão ouvir. Ele não cometeu pecado, nem tampouco foi achado engano na sua boca. Sendo injuriado, não injuriava. Padecendo, não ameaçava. Mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele próprio os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, a fim de que, mortos para o pecado, vivamos a justiça. Por suas feridas fostes sarados. Pois erais desgarrados como ovelha, mas agora vos haveis convertido ao pastor e bispo das vossas almas. Aleluia. E lá em Ivrim, capítulo 12, versículos 1 e 2, se encontra registrado ali, Ivrim, capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos ao redor de nós tão grande número de testemunhas, essas testemunhas aí são aqueles que estão relacionados lá no capítulo 11 de Ivrim. Pondo de lado todo o impedimento e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Yeshua, autor e consumador da emuná, o qual, pelo gozo que lhe foi proposto, suportou o madeiro. Daí a visão do reino, da esperança que nós temos que ter isso em mente. Se a pessoa apagar isso da mente, ela vai ver segundo o mundo. Para suportar o que nós suportamos, temos que ter a visão do valor, da grandeza que nós temos e alcançaremos.
Se não tivermos isso, não vai querer sofrer, não vai querer nada. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou o madeiro, desprezando a ignomínia, e está sentado à destra do trono de Elohim. O Senhor Yeshua está sentado à destra do trono do Pai agora e sempre, porque ele se sujeitou ao Pai e foi obediente. Encerrando aqui esse capítulo 22 de Matitiahu, nós temos aqui uma outra situação, versículo 41 a 46. E estando reunidos os perushim, interrogou-os Yeshua, dizendo: que pensais vós do ungido? De quem é filho? Eles disseram-lhe: de Davi. Aí você percebe, a pessoa leu um versículo, ou 2 ou 3 versículos, mas ele não parou para perceber, através da escritura, do sacerdócio levítico, daqueles sacrifícios todos, que eles perderam a visão disso. Eles não perceberam mais o que está escrito lá em Bereshit, capítulo 22, do sacrifício de Isaac por Abraham. Perderam a visão de tudo isso. Então o Senhor Yeshua pergunta para ele, eles vão dizer que é filho de Davi. Então o Senhor devolve a pergunta para ele. Disse-lhe ele: como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse Jeová ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Eles perderam isso aqui. Se Davi chama Yeshua de Senhor, porque o filho chama o pai de Senhor, porque o pai tem autoridade sobre o filho. O pai não vai chamar o filho de Senhor, no sentido de autoridade, porque isso aí quebra as normas estabelecidas pelo Senhor. Então, o Senhor agora diz: se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Versículo 46 diz o quê? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Mas aí nós estamos lá na última semana. No capítulo 23, que é o capítulo que nós vamos passar em Matitiahu, a seguir a esse evento aí, o Senhor Yeshua vai se dirigir às multidões. Então falou Yeshua à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moshe estão assentados os escribas e escribas, sofrim, esses eram os escritores, e os perushim, ou como está aí, fariseus. Aí o Senhor observa isso. Eu acabei de comentar com os irmãos algumas coisas, e tenho dito ao longo da nossa jornada, tenho chamado a atenção sobre isso. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Isso, no caso ali de Sofrim e Perushim. Né? Na próxima escola bíblica eu vou explicar melhor essa questão dos irmãos assentados na cadeira de Moshe. É uma expressão em hebraico que foi traduzida desta forma. Mas o certo seriam os sucessores de Moshe. Imagina, na cadeira de Moshe estão sentados, uma cadeira, tanta gente sentada numa mesma cadeira. Então, são os sucessores de Moshe, é a expressão que está em hebraico. Não é? Agora, veja bem, observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Chamando a atenção, porque esse é o prosseguimento. Uma vez que eles foram silenciados, o Senhor Yeshua agora vai falar para a multidão que ali estava com ele, naquele local, e para os discípulos. Vejam, notem a necessidade de estarmos aos pés do Senhor Yeshua. Como estava Miriam, irmã de Elazar, irmã de Marta, enquanto Marta estava agitada, procurando fazer, e aí se incomodando até com Miriam, que estava aos pés do Senhor Yeshua, ouvindo, aproveitando a oportunidade que ela não queria perder, de estar aos pés do Senhor Yeshua para ouvi-lo, aprender dele. E Marta se incomodou com isso.
Então, queridos, guardemos esta palavra, esta meditação, esses estudos e vamos pôr em prática o que o Senhor Yeshua. Olhando para quem? Para o Senhor Yeshua. Certo? Não desvie o teu olhar dele. Porque é o exemplo dele que nós devemos seguir, imitar. Porque ele confiou no Pai, mostrando para nós como é que se vive vitoriosamente aqui na terra quando se confia no Pai. E a Escritura diz que nós vencemos o mundo. O Senhor Yeshua venceu o mundo, ele disse isso. E nós vencemos também. Essa é a vitória que vence, que nos dá a vitória sobre o mundo. É a nossa emuná. Então, emuná não é simplesmente a pessoa que está desesperada para tomar um cafezinho. A emuná capacita a pessoa a viver da mesma maneira que o Senhor Yeshua viveu aqui na terra. Da mesma maneira que Yosef viveu aqui na terra. Da mesma maneira que Moshe viveu aqui na terra. Moshe ainda teve um deslize. Mas qual o homem que nasceu de mulher que não teve deslize aqui na terra? Então, o nosso exemplo maior é o Senhor Yeshua. Ele não pecou. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Louvado seja o nome do Eterno. Um homem que venceu o exército comandado por Satã. Venceu. Venceu o mundo, tentaram derrotá-lo. Mas a Escritura diz que ele triunfou em si mesmo dos principados e potestades. O escrito de dívidas que eram contra nós era a relação de pecados. Os meus, então, eu acho que é maior do que todos de vocês somados. Certo? Mas foi cravado no madeiro. Aleluia. Você pode até ser acusado diante de uma pessoa aqui na terra. Uma pessoa que não tem entendimento pode acusar você e você até ser extraviado porque deu ouvido aos acusadores. Mas quem vai me acusar diante de Jeová? Quem vai te acusar diante de Jeová? Se você de fato creu no Senhor Yeshua e sabe que os seus crimes, seus pecados foram punidos nele. Ele pagou a nossa dívida. Aleluia! Bendito seja o Eterno. Que o Senhor vos abençoe e que o Senhor vos guarde. Amém, queridos?